Sejam muito bem-vindos à sétima aula de projeto de transformadores indutores em alta frequência. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o projeto de um transformador planar. Bom, quais são as vantagens de utilizar um transformador planar? Ele tem excelente característica térmica, tem a resistência térmica 50% menor, tem um baixo perfil, como se pode observar ali na figurinha, e tem uma baixa impedância de dispersão e ele é de fácil fabricação, apesar de a gente achar que não, mas ele é assim, porque verifique que você faz todas as voltas num PCB, né, você imprime ela no PCB, então é bem fácil fabricar, né, então de certa forma ele é bem mais fácil fabricar do que um transformador convencional, né. Esse aqui é uma forma de como você pode montar ele. Se vocês verificarem, eu posso botar, por exemplo, 4 layers aqui. Claro que vou ter que ligar um layer com o outro, né? Se vocês perceberem, ali tem os furos, ali a gente vai ter que soldar um no outro, né? Aí pode ser feito de várias formas isso. E você pode também, por exemplo, nesse layer aqui, botar trilha em cima e embaixo, tá? Nesse layer, só que daí você tem que botar uma camadinha de isolação entre as camadas. Ou se você fizer só em cima de um layer, daí não precisa, né? Daí só a isolação é o próprio PCB, certo? Bom, aqui tem outra figurinha, né? Como que vai ser encaixado esse transformador. Verifique que aqui, ó, ele está utilizando dois núcleos E aqui em cima. Você percebe, é o meio planar E e aqui embaixo é o meio planar E. Então você pode fazer esse tipo de conexão, né, com dois núcleos do tipo E, ou você pode também utilizar um núcleo E com uma chapinha plana. Tá? Também dá para fazer isso. A única diferença é que nesse caso de cima você tem mais espaço, né? Você pode botar mais camadas. E nesse caso de baixo é normalmente feito quando você quer integrar na placa. Digamos, eu não quero botar várias camadas, eu quero botar diretamente na placa. Daí você pode fazer dessa forma, você bota ali o núcleo, lá se é um indutor, né? Aí tem N voltas. Pode ser até um transformador. Na figura aqui, na verdade, está apresentada um transformador. Como vocês podem ver, ó, aqui tem um circuitinho integrado, onde tem o primário, por exemplo, né? E passa ali, dá algumas voltas e o secundário também. Então veja que pode ser feito dessa forma também, diretamente na placa ou com várias placas umas sobre as outras, né? O que facilita bastante o projeto. Bom, então vamos aos procedimentos do projeto desse transformador interessante, né? Bom, o procedimento é o seguinte: vamos começar com o cálculo da máxima densidade de potência. Então essa densidade de potência você vai calcular lá para o seu conversor, né? Você vai calcular o valor de pico que o seu conversor vai necessitar. E daí com esse valor, você vai fazer o quê? Você vai pegar essa expressãozinha, que essa expressão aqui, não sei se vocês lembram, é a expressão de Steinmetz, né? Veja que eu posso escrever aqui do lado a expressão de Steinmetz. A expressão de Steinmetz era as perdas volumétricas, né, que é miliwatts por centímetro cúbico, ou milímetro cúbico. Elas vão ser igual as constantes lá que é dado pelo fabricante, CM, CT. CT normalmente depende da temperatura, vezes o B de pico elevado a 1 beta. A gente aprendeu que era um beta aqui, né? Mas aqui a empresa está utilizando o X e Y. Tá? Essa aqui é a empresa chamada Ferrox Cube. A gente já vai ver. Eu peguei esse procedimento do manual deles, para falar a verdade. Né? Aí, vezes a frequência elevado ao alfa, né? Tá certo? Então veja, isso aqui é a expressão de Steinmetz. Então, simplesmente está utilizando a expressão de Steinmetz que calcula as perdas no núcleo. Tá? Então vamos verificar. Bom, aqui nós temos só um exemplo de forma de onda, tá? Então veja que na equação de Steinmetz a gente não pega o valor de pico a pico, a gente pega apenas o valor de pico, como eu informei para vocês. Então se eu tenho aqui o valor de pico a pico, por exemplo, de 0,3, então vou pegar 0,15, tá? Então assumindo a melhor situação, vocês lembram lá daquelas últimas aulas que a gente falou que nós tínhamos um gráfico lá nos transformadores, né, que tinha as perdas, era formado por duas partes, as perdas no cobre e as perdas nos enrolamentos. Agora eu não me lembro, mas
deixa eu verificar as perdas no núcleo. Agora eu não me lembro. Não sei se era assim, as perdas no núcleo, as perdas no cobre. Eu acho que era o contrário. Esse aqui aumenta com a frequência. Deixa eu verificar. Eu acho que era, né? Aqui era 1B. Vou ter que pegar lá na outra aula. Então só um minutinho. Vamos verificar lá na aula, se não me engano, é a aula 4. Projeto otimizado. Acho que esse gráfico aqui já é suficiente. Era esse gráfico aqui, né? Se vocês lembram dele. Mas lá, quem não lembra pode revisar lá na aula 4, que aqui a gente tinha as perdas no cobre, as perdas no ferro e as perdas totais, né? Então a gente verifica aqui, ó, à medida que vai aumentando a densidade de fluxo, vai aumentando as perdas no núcleo, certo? É porque devido à equação dos timers, né, que está apresentado aqui. Então ela aumenta com o aumento tanto da densidade de campo magnético quanto da frequência. E já para as perdas no cobre, ela reduz com o aumento de B, né? Certo? Então existe um ponto aqui no meio que é onde a gente disse que onde as perdas no cobre e as perdas no núcleo são iguais, é que vai ser a menor potência, né? Então é o que a gente assume aqui, tá? É isso que a gente está assumindo. A gente está assumindo que a gente vai pegar as perdas no trafo, vai ser, por exemplo, igual a 2 vezes as perdas no núcleo, tá? É isso que a gente faz. Ok, então vamos lá. Bom, ó, tem uma equaçãozinha que eu peguei já do próprio manual da Ferrox Cube, que diz o seguinte, que as perdas no núcleo elas serão iguais ao que? Serão iguais a 12 vezes a variação de temperatura dividida pela raiz do volume do núcleo. Então, se a gente tem uma determinada variação de temperatura em um determinado núcleo, aí a gente pode determinar as perdas no núcleo. Esse material que eu estou apresentando aqui para vocês é esse aqui, quer ver? Ó? Deixa eu verificar aqui. Materialzinho da Ferrox Cube, que tem na internet, tá? Vocês podem pegar. Eu posso até disponibilizar porque eu creio que é público. Olha esse material aqui, ó. É o projeto de Application Notes, né? Então é o projeto de transformador planar. Eu vou botar lá no Moodle também para quem quiser pegar, tá? Então, tá, eu queria mostrar para vocês onde é que ele demonstra essa equação aqui, ó. Ele cita o número 1 aqui desse artigo, que é essa referência aqui, tá? Eu fui tentar procurar ela, eu não encontrei necessariamente ela, tá? Mas eu encontrei várias outras que se referiam a ela também, mostrando essa mesma expressão. Assim, eu imagino que deve estar correto, para o pessoal botar lá no material, no application da Ferrox Cube, né? Eu imagino que esteja correto, tá? Ó, e veja que é da própria Ferrox Cube, né? Ok? Bom, então vamos dar continuidade. Então essa aqui é uma equaçãozinha que a gente vai utilizar para facilitar nossos cálculos. Isso aqui a gente vai utilizar para verificar se o núcleo atende, né, ou consegue processar uma quantidade de perdas que a gente deseja, tá? E como é que a gente determina essa quantidade de perdas que a gente deseja? Então, para os materiais, tá, matérias aqui está errado, né? Materiais da Ferrox Cube, que é uma empresa de ferrite, né? Ou de núcleos para alta frequência, ele apresenta essa expressão aqui, ó. Novamente, é uma expressão Steinmetz, só que ela é corrigida por alguns termos devido à temperatura. Então, dependendo do valor da temperatura, eu vou ter uma alteração desse coeficiente aqui, tá? Isso aqui foi feito pela própria empresa, né? Então, eu imagino que deve ter é empírico, né, essa expressão, mas eu imagino que esteja próximo já do que eles encontram na prática, né? O valor, então, aqui é dado em miliwatts por centímetro cúbico.
Ó, e eles fornecem também a tabela com os materiais deles, né? Materiais da Ferrox Cube, normalmente os mais utilizados são esses dois aqui, o 3C30 e o 3C90, pelo menos na eletrônica de potência, né? Porque veja, a frequência para o 3C30 ele vai de 20 a 100 kHz. Ó, e tem um outro aqui também que vai de 100 a 200, né? Se tu utilizar de 100 a 200, você usa esses parâmetros nessa linha de baixo. O 3C90 ó, vai de 20 a 200, né? Um material, a frequência é provavelmente mais elevada, tá? Não que esse aqui de cima não possa ser utilizado, mas talvez tenha as perdas maiores, né? Tá? Bom, a gente vai fazer esse cálculo agora, para falar a verdade, né? Então a gente pode verificar isso, tá? Bom, a recomendação para a distribuição do número de voltas na janela, tá? Lá para fazer o transformador planar. Uma vez determinado o valor de pico, então são determinados os números de voltas no primário e secundário através das equações básicas de cada conversor. As seguintes regras podem ser aplicadas, tá? A espessura do cobre, né? Normalmente a placa de PCB, quando vai comprar ela tem várias espessuras, tá? As mais padrões são essas aqui, de 30 micrômetros ou 70 micrômetros. O que é 30 ou 60 micrômetros? Tá? Vamos botar aqui 30 micrômetro e 70 micrômetro PCB design. Vamos botar. Bom, não é bem aqui, não era bem essa imagem que eu queria. Deixa eu verificar aqui se eu consigo encontrar aquela imagem. Só um minutinho. Só um minutinho que eu estou procurando aqui, tá? Eu tinha encontrado uma imagem legal aqui para demonstrar essa espessura do que a gente está tratando, tá? Só vou botar aqui Standard PCB Thickness. Eu acho que essa figurinha aqui tá legal. Essa aqui dá para ver um pouco melhor, né? Quando a gente fala aqui a espessura, é essa aqui, tá? Então tem a placa de PCB, né? E tem essa espessura, né? A gente vai calcular daí essa largura, porque essa espessura normalmente é meio padrão, assim, ó. Normalmente, como eu falei para vocês, ela tem aqui o autor aqui desse artigo aqui, desse respostas, né? Ele apresenta 3 tipos. Obviamente tem mais, mas esses aqui são os dois mais conhecidos, tá? 35 micrômetros, e 35 e 70 micrômetros, que é o dobro, né? E chama isso aqui normalmente de OZ, tá? De onça, tá? OZ. E tem uma mais fininha também. Normalmente é essas duas, tá? As mais padrões, assim, que você vai acabar comprando. Bom, é recomendável então distribuir as camadas de forma uniforme, isto é, intercalar ou fazer sanduíche entre primário e secundário. Digamos, se você tem 6 camadas, né, do primário e 6 camadas do secundário, aí você bota lá um primário e secundário e assim por diante, tá? E daí vai diminuir a dispersão, né? A gente já viu isso. Tá? Os padrões internacionais então recomendam 400 micrômetros entre as camadas do primário e do secundário, tá? E 200 micrômetros entre camadas do mesmo enrolamento. Quando a gente fala essas distâncias, a gente está se referindo, por exemplo, às camadas dos layers, tá? Então, por exemplo, se eu tenho, em um caso aqui, um secundário, né, e um primário, vamos botar assim com duas cores, aí essa distância aqui entre elas, se for um primário e secundário, aí pode botar aqui 400 micrômetros, né? Tá? E se for daí da mesma camada, né? Então, aí a gente bota aqui, pode botar daí 200, tá? Se for da mesma camada, pode botar 200.
Bom, na placa de cima e na placa de baixo, onde é feito a solda, 50 micrometros são recomendados. Porque veja, além dessas placas aqui que a gente vai estar colocando, a gente vai depois botar uma placa onde vai ser feita a isolação. Deixa eu pegar e desenhar com outra cor aqui, ó. Então a gente depois vai botar uma outra plaquinha, não é enrolamento nem primário nem secundário. Então, a gente vai acabar colocando aqui na verdade onde vai ser soldado os cabos, né? Porque, por exemplo, deixa eu desenhar aqui para vocês. A gente vai vir aqui com, aqui vai ter um pad, né? A gente vai fazer a solda. Aí, por exemplo, aqui vai vir, dar tanta volta, sei lá, e vai sair por aqui, né? Daí vem o secundário também. O secundário pode vir, por exemplo, aqui. Ele entra aqui, vai lá naquele lá, dá tantas voltas e sai aqui do lado. Ou sai por baixo, né? Pode ter uma placa embaixo também, tá? Tá certo? Então veja aqui. Claro, isso aqui também é furado aqui no meio, né? Não desenhei aqui, mas depois a gente vai ver um desenho esquemático, mas vai ser furado aqui no meio para a gente poder botar o núcleo, né, aqui dentro, tá? O desenho obviamente vai ficar bem mais claro isso, tá? Caso primário e secundário estejam na mesma camada, é necessário projetar o enrolamento com uma distância de 400 micrometros um do outro. Porque você veja, se eu tenho aqui, essa aqui é uma placa, tá? Digamos que a placa ela é furada assim, né? Aí vamos colocar aqui uma cor aqui dentro, ó. Digamos que essa aqui é a tua placa, tá? De PCB. Aí o que você vai fazer? Você pode vir aqui e vem botar o primário, né? Vem, coloca o primário aqui. Deixa eu desenhar com outra cor, que isso aqui não está muito legal. Você vem com o primário, coloca ele aqui. Aí você pode, por exemplo, veja, eu posso sair aqui, né? Veja que ele está indo, eu estou olhando de cima, né? Mas vou pegar a placa aqui também dá para ser dessa forma, tá? E posso vir com um secundário aqui também, né? Posso vir com um secundário e fazer a mesma coisa, né? Tá, só que daí é o seguinte, você vai ter que colocar uma distância aqui de 400 micrometros, tá? Então dá para fazer isso também. Ok, então vamos lá. Está aqui um exemplo, onde, por exemplo, veja essas placas aqui do meio, eu tenho os primários, né? Veja a distância entre as placas do mesmo enrolamento, elas são de uma distância de 200 micrometros. Ó, veja que os secundários eles estão aqui. Aqui não dá para fazer sanduíche, né? Mas de certa forma a gente fez, né? Mas não dá para fazer aquela camada teclada que é primário, secundário, né? Só se, por exemplo, tivesse mais um primário, né? Daí a gente colocaria aqui em cima no lugar dessa máscara aqui, certo? Veja que daí da camada do primário e para o secundário a gente tem que respeitar aquela distância ali recomendada internacionalmente de 400 micrometros. E essa placa de máscara, né, que é onde vai ser feita as soldas, daí a distância pode ser de 50 micrometros. Isso aqui a gente pode fazer, por exemplo, por isolação, né? Ou, por exemplo, utilizando a própria base do PCB, né, para fazer essa isolação. Se a placa não for dupla, no PCB, então a gente pode fazer isso, tá? Porque tem algumas placas que tem no top e no bottom, né, o cobre, mas tem umas que só tem no top, por exemplo. Tá? Ok, então vamos lá. A largura das trilhas. Se você for utilizar 30 micrometros de espessura, né, como a gente tinha falado ali anteriormente, deixa eu redesenhar aqui. Desenhar com outra cor. Digamos que esse aqui é o teu PCB, né? Esse aqui é o teu PCB e deixa eu fazer aqui vamos fazer agora uma camada de cobre.
daí a gente já deixa ele aqui e a gente pode usar em outros momentos também. Tá, então não vou conseguir fazer isso. Talvez eu consiga. Deixa eu só fechar aqui que eu acho que daí dá. Vamos ver, agora acho que eu consigo fazer isso. Aqui não. Mas aqui eu acho que não, se eu passar uma linha aqui eu acho que eu vou conseguir. Vou fazer assim. Acho que eu vou conseguir pintar isso aqui. Beleza. Deixa eu só terminar aqui. Então esse aqui é o nosso essa camadinha de cobre. Já vou deixar esse desenho aqui. E se a gente precisar de novo, a gente já tem ele aqui pronto, né? Tá. Ok, então aqui, ó. Essa aqui é o nosso. Ó, se eu estou utilizando 35, aí essa largura mínima tem que ser ali 150, tá? Micrômetros. Aí se eu estou utilizando o 70, né? Então aí tem que ser ali o de 200. É só um valor, tá? De largura de trilhas e espaços, tá? Isso aqui também é válido para largura, mas também aqui se tu for vir aqui e fazer um outro, vou botar por exemplo uma outra trilha aqui, né? Aí você também tem que respeitar essa, Aí você também tem que respeitar essa distância aqui, tá? Por exemplo, se for 35, daí você bota ali mais que 150 micros, tá? Ok? Por que o de 35 tem uma distância um pouco menor? Porque veja, se eu faço o de 70, aí ele vai ser maior, né? Então a ideia, ó, se eu faço de 70, ele vai ser o dobro, né? Então a ideia é que aí a distância tem que ser um pouco maior, tá? Beleza? Ok. Bom, vamos a algumas coisas de como que a gente começa a projetar isso. Veja, um dos detalhes que a gente vai ter que obter isso, e normalmente o fabricante, né, é com essa largura que eu vou botar esse núcleo. Como é que é? O que seria essa largura aqui, tá? Essa largura aqui seria o seguinte, ó, você tem aqui o seu núcleo. Deixa eu desenhar o seu núcleo aqui. Digamos aqui, ó, você tem a sua. Essa aqui é a sua placa, tá? Seu PCB. Deixa eu botar mais pro lado aqui. Ok? Essa aqui é a sua placa, né? É a sua plaquinha onde você vai. É o seu PCB mesmo, tá? Que você acabou de fazer. Ó, se você. Como é que você vai. Como é que é o modelo desse núcleo, tá? Eu vou desenhar ele de lado aqui. Vamos botar aqui. Esse aqui é o seu núcleo olhando de lado, tá? Que é mais fácil, né? Pra gente observar isso, tá? Olhando de lado, ó. Vamos fazer aqui assim. Então, se a gente pegar e fizer isso aqui, ó. Deixa eu só verificar. Tá. Então, na verdade, a gente vai ter que fazer o corte assim. Assim e assim. Então, agora vamos apagar isso aqui, ó. Esse aqui é o seu núcleo olhando de lado, né? Então, você vai pegar o seu núcleo, né? E como a gente falou, você pode vir aqui, esse aqui olhando ele de lado e a placa que a gente está olhando de cima, né? Então você vem e encaixa ela aqui, né? Tá? E obviamente, daí você pode botar um encaixe que é do tipo com 2E ou, como a gente tinha comentado, né?
você pode vir aqui botar só uma placa de cerâmica ou de ferrite, né? Pode botar por baixo, né? Tá certo? Então, olhando agora também essa plaquinha de lado, né? A gente vai perceber que ela vai ficar assim, né? Ela vai ficar aqui, ó. Daí você vai encaixar ela, né? Aí vai ficar um sanduíche, tá? Tá certo? Então, verifique, ó. Essa distância BW que eu estou mostrando ali, ó, qual que ela é? É essa distância aqui, ó. Tá? Esse aqui é a tua distância da tua placa ali do PCB, BW. Ou essa aqui, ó. E é onde nós teremos, por exemplo, todas as voltas que a gente vai fazer. Então, por exemplo, se eu entro aqui, né, um cabo e dou 2 voltas, né, então eu vou fazer assim, ó. Vai ser uma, né, e 2, por exemplo, né, e vai sair daí lá com um cabo também. Então veja aqui, se por exemplo, olha o desenho aqui que eu tenho ao lado, aqui eu tenho 3 voltas, tá? Então eu tenho 3 voltas. A distância entre as trilhas aqui, aí tem que respeitar aquelas normas internacionais, né? Que é para 35 micrômetros, 150, e para 70 micrômetros, daí a gente tem 200, tá? A distância entre elas. E esse WT, ele vai aí depender da nossa corrente e a variação de temperatura que você deseja, tá? Mas isso aqui a gente vai calcular, a gente calcula ele primeiro, depois verifica numa tabelinha lá que a própria Ferrexcube fornece, para ver se a variação de temperatura está adequada para você. Ok? Bom, o cálculo WT a gente pode determinar usando essa expressão aqui, né? Na verdade, o que é essa expressão? Ela é relativamente simples, né? Verifique, ó. O que é BW, né? BW vai ser igual a... Ó, se eu tenho 3 voltas aqui, então ele seria igual a número de voltas, né, vezes... E aqui tem um NL aqui, tá? O número de voltas por layers, né? Por camadas, tá? Porque, por exemplo, eu posso ter 21 voltas e se eu pegar... Eu posso ter, por exemplo, 20 voltas se eu pegar 4 camadas. Então eu vou ter 5 voltas em cada camada, tá? Então esse aqui é o número de voltas por camada, tá? Então vejamos. Aí isso aqui vezes ômega t. Daí esse aqui eu pego esses comprimentos aqui de ômega t mais NL mais 1, né? Vezes o S, que é essa distância, daí é o space, né? É a distância entre os enrolamentos. Tá? Que essa distância aqui, aí como falei para vocês, depende a espessura que vocês vão utilizar. Ok? Então como é que eu calculo esse cara aqui? Bom, é só isolar ele, né? E você tem aquela expressão ali ao lado. Bem simples, né? Isso aqui é se eu tiver só um enrolamento na placa, tá? Se eu tiver 2 enrolamentos na placa, aí o autor aqui, né, informou para botar esse menos 0,8 aqui, tá? Provavelmente para dar aquela distância a mais, né? Bom, aqui eu tenho um exemplo, né, de como é feito isso na prática. Tá? Então aqui são os furos, né, onde vão passar os cabos, vão fazer as ligações com as outras camadas. Ou se não tiver muitas outras camadas, com a placa, aquela placa que a gente viu anterior, né? Essa aqui, ó, a máscara de solda, a placa superior ou inferior. Tá? Ou isso aqui também pode ser a própria placa, né? Como a gente viu lá no primeiro slide, tá? Pode ser a própria placa lá, onde vai ser todo o circuito colocado. Bom, ó, o BW então é essa distância daqui até aqui, que tem que respeitar lá o nosso núcleo, como a gente viu, né? Aqui, ó. Tá? Então ele tem que respeitar essa distância. Tá? E é assim que a gente faz, tá? Aqui tem um exemplo, né? Se eu tenho, por exemplo, o BW, que a largura total é 7 centímetros, e eu tenho um S igual a 1, né? Então a gente consegue calcular que o WT tem que ser no máximo 1 centímetro. Isso é fácil, dá para fazer até de olho aqui, né?
Ó, se eu tenho, por exemplo, 1 centímetro para S, então eu tenho 4 vezes 1, né? Tem 4S, dá 4. E sobra 3 centímetros, né? E daí 3, aí obviamente o WT vai ter uma largura de 1 centímetro. Como é que eu determino então a temperatura? Vai aumentar as trilhas do meu PCB, tá? Daí primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar a corrente eficaz. Isso vem lá dos seus cálculos do seu conversor, né? Tá, sei lá, se deu 1 ampere, aí eu tenho aqui 1 ampere, né? Ó, corrente eficaz 1 ampere. Aí o que eu vou fazer, ó? Primeira escolha que eu tenho que fazer é a seguinte: vou utilizar 35 ou 70. Aí digamos que tu não sabe qual que tu vai utilizar. Bom, mas tu já calculou a espessura da tua trilha. A minha trilha vai ter, por exemplo, 1 milímetro. O milímetro está aqui. Aí eu verifico, ó. Digamos que vai passar 1 ampere na tua trilha, tá? Que está aqui, ó, 1 ampere. Digamos que a espessura da tua trilha que tu calculou é 1 milímetro. Aí vamos ver quais serão as variações de temperatura para 1 ampere. Se eu utilizar 35 micrômetros, ó, com 1 milímetro, aí eu venho até aqui, tá? Esse 1 milímetro, ó, ele bateu aqui em 35, eu vou até lá, até chegar no 1 ampere, ó. A gente verifica, ó, que ele vai ser abaixo de 10 graus ali, ó, tá? Porque, ó, 10 graus a primeira curva está aqui, então é antes de 10 graus, tá? Agora com 70, com certeza a temperatura vai ser menor, tá? Verifique, ó, aqui com 1 milímetro, ó, se eu vim e subir, ó, aqui em 1 ampere, ó, veja que a temperatura é mais baixa ainda. Agora vamos fazer o seguinte, ó, tá muito baixa a temperatura, vamos aumentar um pouco ela, dessas trilhas, né? Então, o que eu posso fazer? Eu tenho 1 ampere, e eu quero que eu quero escolher a temperatura, né? Digamos, eu quero que seja 30 graus. Qual é a largura que eu tenho que escolher, ó? 30 graus é essa terceira linha de cima para baixo, então 1, 2, 3. Então é aqui. Ó, aí para 35 micrômetros, né, eu teria algo aqui por aqui. Então a minha espessura poderia ser em torno de 0,5 milímetros para aumentar 30 graus, né? E se eu utilizasse 70, poderia ser menor ainda. Para 30 graus, então poderia ser aqui, ó, mais ou menos 0,2 milímetros, tá? Ou 200 micrômetros. Então veja que eu posso ter uma trilha bem fininha se eu utilizar essa placa aqui, tá? Que vai esquentar, vai subir a temperatura de 30 graus. Então essa tabelinha é muito boa para fazer essa avaliação. A gente consegue então avaliar rapidamente a variação de temperatura numa placa de PCB. Tá? Ok, então vamos fazer um projeto, tá? Que é a forma mais rápida, é mais fácil de a gente aprender fazer um projetinho num transformador planar. Vamos pegar e fazer um exemplo de um flyback. Ó, esse flyback ele tem uma tensão de entrada mínima de 70 volts. Tá? Quer dizer que pode ser mais, mas a gente sempre utiliza a tensão mínima porque é o momento onde a gente vai ter a máxima corrente. E quem me causa as maiores perdas, as perdas são as correntes, né? Então a gente vai pela maior corrente. Tá? Então nesse projeto vai ter uma saída que é de 8,2 volts e uma outra saída que é para alimentar, por exemplo, outros circuitos integrados, tá? Então de 8 volts também. Essa aqui 8,2, essa aqui 8. A razão cíclica para essa primeira saída é de 0,48 e para a segunda aqui é 0,48 também, tá? Frequência de 20 kHz e a potência máxima da saída vai ser 8 watts. Então veja aqui vai dar 8 watts dividido ali por em torno de uns 8 volts, né? Então vai ser ali em torno de 1 ampere ali, tá? E vai ter então uma temperatura ambiente de 60 graus e uma variação de temperatura de 35 graus, tá? Nesse projeto então foi assumido um B de pico de 0,160 militesla, tá? E daí aqui, ó, o autor já apresenta alguns resultados, tá? Isso aqui, se você pegar lá naquele manualzinho que eu mostrei para vocês, ele já mostra direto, tá, esses resultados. Ele não mostra, mas ele não mostra onde é que ele tirou esses resultados, tá?
Ele só disse que procurou, viu alguns núcleos planares e tal. A gente vai tentar encontrar esses valores, tá? Aí para fazer isso eu montei uma tabelinha aqui no MatCAD, ó, utilizando os parâmetros que ele apresentou, tá? Então vamos verificar aqui, ó. Esse aqui é, por exemplo, flyback do catálogo da Ferroscube. Aí utiliza 120 kHz, temperatura ambiente de 60, delta T de 35, razão cíclica aqui do primário para 0,48, distância do primário, né? A magnetizante lá de 638 micro. O valor de pico aqui, ó, eu já vou explicar porque que eu baixei um pouquinho o valor, tá? Mas era 160, né? Militesla. E a temperatura final, então, vai chegar a 95 graus, né? Tensão de entrada 70. Isso aqui é a permeabilidade magnética do ar. Ó, então, veja. Para o material 3C30, ele apresenta lá naquele material todos esses valores aqui, ó. Onde é que eu tirei ele? Ó? Esse aqui, ó, lá do material dele, da Ferroscube. Aí ele mostrou essa tabelinha aqui, ó. Que é próprio do material dessa empresa, tá? Então o que eu fiz? Eu vim aqui, ó, e peguei e copiei os valores, ó. Ó aqui, ó, 7.13 mili. Tá? Esse aqui, ó. Vou botar aqui ao lado. Está ali, ó. Tá? 7.13 mili. O X, 1,42. O Y, 3,02. E todos esses parâmetros aqui, tá? CT2, CT1 e CT0. Ok? Então, CT2 está aqui, ó, 3,65 vezes 10 a menos 4. O CT1, 6,65 vezes 10 a menos 2. E o CT0, 4. Certo? Aí eu fiz isso para o outro parâmetro também, ó, pro CT, pro 3C90, tá? Que está aqui. Eu estava procurando um erro e eu estou achando que eu acabei de descobrir ele. Deixa eu verificar uma coisa aqui. Ó, o CT2 eu errei aqui, então vamos trocar esse valor. Já acho que eu já vou corrigir meu erro. É porque a gente vai trabalhar com 120 kHz, que é essa linha de baixo. Então 7.3 está certo. Aqui 1,42 para X está certo. 3,02 está certo. O CT2 é 4 vezes 10 na 4. Então, aqui, ó. 4 vezes 10 na 4. E o CT3 é 6, o CT1 é 6.8. E esse aqui é 3.8. Ah, tá. Agora eu acho que eu corrigi meu problema. Ainda não. Eu já vou explicar para vocês qual é o problema, tá? Bom, deixa eu verificar uma coisa aqui. Deixa eu ver se os valores agora estão certinho. Então aqui ficou 4 CT2, 6.8 e o CT0 3.8. 3C30, 3C30. Aí vamos pegar a expressão que ele apresentou ali. Deixa eu só verificar se a expressão está certa também. Então na expressão nós temos, ó, ele chama aqui de CT, tá? O CT quem é? É tudo isso aqui, ó. Então vamos escrever ali, ó. O CT, ó. Onde é que está escrito aqui? O CT é CT0. Depois o CT1 menos CT1 vezes a temperatura, tá? Que está ali. Depois mais o CT2 vezes a temperatura ao quadrado, tá? Aqui, se vocês verificarem, eu vou deixar aqui o BP, né, que é a densidade de campo magnético igual a 0,16.
eu vou deixar o valor que está ali, tá? Se vocês verificarem aqui, deu, ó, 436, tá? Eu fiz a mesma coisa para o material 3C90, tá? Eu fui ali, peguei na tabelinha deles, material 3C90, vamos só verificar se está certo, 1.46, 3,02, aqui é 2,75 na verdade, né? 3C90, tá, 2,75, o CT2 1,65 vezes 10 a menos 4, 3.1 CT2 para o CT1, né? E aqui 2,45 para o CT0. As expressões aqui então estão corretas. E as perdas no núcleo, então, eu fiz esse termo vezes esse, né, vezes a frequência elevada ao x, né, que ele foi dado aqui em cima, e vezes o valor de pico, vezes esse termo aqui. Aí o que acontece? Ó, eu calculei esses valores, 436, esse aqui é miliwatts por centímetro cúbico, né? E só que lá no material dele, ó, ele informa que esses valores para aquele projeto aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, deu um pouco diferente, tá? E esse resultado um pouco diferente eu não entendi por quê. Os outros resultados que ele apresenta aqui embaixo, vocês vão ver que tá certinho, mas aqui ele deu um pouco diferente. Talvez seja porque ele disse que ele fez o seguinte, ó, o programa baseado na expressão 3, que é essa aqui, tá, que eu mostrei para vocês, para calcular as perdas unipolares na triangular, com a frequência 120, foram encontradas essas aqui. Tá? Eu não entendi muito bem porque deu esse valor um pouquinho acima, tá? Porque aqui, por exemplo, para esse primeiro material deu 385, o segundo deu 430. Aí, o que eu imagino, tá? É porque ele fez o cálculo de para uma triangular, e normalmente a gente calcula isso naquela expressão da Steinmetz, né? Que é essa aqui que a gente está utilizando, essa aqui, né? A gente calculou para uma senoide, tá? Talvez seja isso, tá? Talvez seja isso. Mas eu também não tenho muita certeza, tá? Eu fiz uma coisa, eu peguei e fiz a simulação de uma triangular com essa característica, né, com valor de pico, e calculei o valor de eficácia, tá? E o valor o valor de pico para uma senoide, o valor de pico de uma fundamental para a frequência que foi dada, 120 kHz, por exemplo, dá em torno de 0,13, tá? Só a senoide, né? Mas verifique, daí o valor não fica muito legal, né? Olha, ele já fica bem menor aí também, tá? Então assim, o que eu sugeri aqui, tá? Eu sugeri fazer o seguinte, encontrar o valor aqui que dá mais ou menos o valor que ele encontrou aqui, tá? No caso aqui, ó, vai dar, deixa eu ver, deixa eu tentar aqui 150, vamos ver aqui, ó, 154, talvez seja próximo de 153, talvez. Vou botar aqui um. Agora, o porquê esse valor eu não consegui encontrar a razão, tá? Mas veja, daí, ó, aqui fica 385 e aqui já deu um pouco diferente também, tá? Então, eu não sei exatamente a razão, tá? Mas vamos, por enquanto, deixar assim. Ok? Tá. Lá no livro ele utiliza esse primeiro material aqui, tá? O 3C30. No livro que eu digo aqui nesse Application Notes, né? Tá? Mas, digamos assim, a diferença... deu uma diferença, de certa forma, um pouquinho grande, né? Mas eu não entendi muito bem onde é que ele tirou aquele valor ali. Aqui ele cita aqui a expressão 3. Aí, a gente vem aqui, então,
e utilizou a expressão 3 e não funcionou muito bem, né? Tá? Só se tem alguma coisinha aqui que eu perdi aqui no meio do caminho, tá? Tudo bem, mas vamos continuar. Aí é o seguinte, ó. Aí ele vem aqui, ó. Deixa eu agora continuar aqui na aula. Ó, ele verifica, ele faz teste para alguns núcleos, encontrando a primeira coisa o número de enrolamentos. Certo? Ele pega alguns núcleos ali planares e faz os testes e vê, pega lá, faz para vários tipos ali, por exemplo, ele pegou para 6 tipos e a primeira coisa que ele calculou foi o número de voltas, tá? Porque se tiver muitas voltas, eu vou ter que ter muitas camadas, né? O que não é uma coisa muito boa, tá? Então, como é que você pode fazer isso, ó? Você pode fazer da seguinte forma. Você vem aqui, ó, e calcula o número de voltas, tá? Uma das coisas que ele, antes de a gente calcular o número de voltas, vou fazer o seguinte, uma das coisas que ele fez também, ele pegou o volume daqueles núcleos, né, como você pode perceber ali, ó, ele pegou os volumes, é dado no datasheet, e fez o seguinte, ó, ele calculou as perdas, tá? Aí se você verificar, ó, se eu pegar o núcleo EPLT18, tá, que é um dos núcleos ali que ele colocou ali, ó, esse E-PTL18. Se você calcular as perdas que esse cara aqui pode entregar, ó, ela vai ser dado por essa expressão que ele apresentou ali. Então a variação de temperatura 0,35. Aí eu botei aqui o núcleo, ó, veja, eu botei 1000 aqui porque essa expressão que ele apresentou em centímetros cúbicos, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Tá lá no início. Ó, aqui está em centímetro cúbico. E o volume que ele colocou aqui está em milímetro cúbico, tá? Então essa é a única razão que o porquê daquele 1000 ali, tá? Ó, aqui ele bota em milímetros cúbicos, tá certo? Aí deu 469,574, tá? As perdas para esse núcleo. Isto é, esse núcleo pode suportar até essas perdas ali, tá? De 469. Com o cálculo que ele encontrou ali, ó, deu 385, então isso me permitiria utilizar esse núcleo, tá? Aí foi isso que eu botei ali na aula, tá? Se vocês verificarem, ó. Tá aqui nesse primeiro parágrafo, ó. Então, utilizando GSE, né? General Times Equation, com a forma de um triangular de 160, a temperatura de 95. O autor lá daquele application note encontrou, ó, para esse material 3C30 e 3C90, 385, 430, tá? Aí é o seguinte, ó, lá no material está escrito o seguinte, que para essa variação de temperatura 0,35 e para esse núcleo, o PLT18 e o EE18, ele permite uma densidade de potência de até 470 para o primeiro e 429 para o segundo. Aí bateu direitinho a conta, ó. Que verifique. Porque daí também é uma conta fácil de fazer, né? Basta você fazer 12 vezes a variação de temperatura e dividido pelo volume. Aí se você percebeu, o primeiro deu 470, então o núcleo EPTL18 permite trabalhar com 470, né? Enquanto que a densidade de potência, né? Enquanto que o outro núcleo, o EE18, permite trabalhar com 428,6, né? Que dá muito próximo de 429. Aí essa conta bateu direitinho, tá? Então isto é, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, ó, é que se eu for trabalhar com esse valor de pico de 160 mili e utilizar um desses dois materiais, eu vou ter essas duas perdas aqui. E esses dois núcleos satisfazem essas perdas, tá? Mas ele preferiu apostar um desses dois núcleos aqui, tá? Veja, os dois satisfazem, né, de acordo com o que ele falou. Ainda mais se eu utilizar esse material 3C30, que é 385 aqui, tá? Daí ele posso utilizar tanto o núcleo quanto o outro, tá? Aí foi o que ele fez. Mas vamos dar continuidade para ver como é que a gente encontra então o número de enrolamentos, né? Como que ele faz para encontrar o número de enrolamentos? Aí ele não apresenta lá, mas daí não é uma conta muito difícil essa. Veja, como é que eu encontrei essa expressão aqui, ó? Essa expressão ela vem lá da equação de Faraday. Mas se você, por exemplo, pegar a equação de Faraday, diz o seguinte, ó. Diz que tensão é igual ao número de voltas vezes a variação do fluxo. Então, ó, a tensão vai ser igual ao número de voltas vezes quem? Ó? Olha, o fluxo é B vezes A.
né? Só que o A, ele não vai variar, ele vai ser fixo, então eu vou jogar aqui para fora, né? Tá? E aqui nós vamos ter o seguinte daí, ó. Essa aqui é a tensão, isso aqui vai ser um ΔT, que é o tempo de subida, tá? E isso aqui vai ser igual então a área vezes o número de enrolamentos vezes a variação de B também, né? Só que veja que o nosso B, ele faz isso aqui, né? Tá? E esse aqui é o momento então em que a gente ativa o interruptor, né, do flyback, e esse aqui é o que a gente deixa desligado. E esse tempo que a gente chama de ΔT, dt, certo? Então eu posso substituir esse tempo aqui por dt. Então é isso que eu faço aqui, ó. Então aqui vai ser a tensão na entrada vezes dt, onde t é o período que é a frequência, né, inverso. Então isso aqui vai ficar a área vezes o número de enrolamentos vezes o ΔB, só que esse ΔB aqui é aquela ondulação. Então o meu B máximo, na verdade, o meu B de pico é dividido por 2. Então, vamos botar aqui, deixa eu verificar. Então, peraí, aqui é a ondulação, e o ΔB vai ser igual a 2 vezes o valor de pico, né? Que é a ondulação, tá? Então aqui eu vou substituir por 2 vezes BP, que é o valor de pico. Então aqui o número de voltas, ó, ela pode ser determinado como a tensão de entrada vezes D, tensão de entrada vezes D, dividido pela frequência, pela área, e 2 vezes BP, né? Deixa eu só verificar se é isso, se está certinho. É isso aí, né? Tá, então esse aqui é o número de voltas, como você calcula. Tá certo? E aí bateu também direitinho lá com a conta do autor lá também. Por quê? Porque, por exemplo, esse núcleo, ó, o EPLT18, esse valor aqui, ó, eu peguei lá do datasheet e ele dá na tabela aqui também, ó, se você verificar. Ó. Ele dá aqui, ó. Tá? A área da seção transversal. Aí eu venho aqui e coloco na expressão. Tá? Eu botei o flora aqui, ó, porque se eu tirar ele vai ficar com o número picado, tá? Ó, vai ficar com 23. Aí eu botei o flora ali, que dele ele pega o valor abaixo, tá? Então, aqui, ó, 23 voltas eu vou precisar, tá? E se você verificar aqui, ele também calculou isso, ó, 23 voltas, tá? Agora o secundário, como é que calcula? Bom, aí eu só tenho que pegar a tensão lá do secundário, que é 8 volts, em torno de 8 volts. Eu botei o seguinte, ó, botei o save ali, que dele vai pegar o topo, né, o valor de cima e não de baixo, porque está muito próximo do valor de cima e não de baixo, né? Então, se eu voltar ali, ó, isso aqui vai dar 2.7, que é o que ele apresenta aqui também, ó, 2.7, tá? Aí um era 8.2, outro 8, então vai dar quase tudo a mesma coisa, tá? Vai dar ali tudo próximo de 2.7, ó, tá? Aí eu vou botar isso aqui para ele manter valores inteiros, né? Tá, então veja que bateu certinho aqui com ele. E agora a gente tem que calcular o gap também. Ó, ele apresenta o gap daí para cada transformador. O gap ele pode ser calculado da seguinte forma: pela relutância, tá? ou diretamente pela indutância. Ele dá a indutância aqui, né? Que é calculado lá para projetar o seu flyback, tá? O que é indutância? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Indutância é o número de enrolamentos ao quadrado dividido pela vamos chamar aqui pela relutância, né? Relutância, ó, no caso, como é um gap, né? A gente vai ter um gapzinho. Ele vai ser ele vai ter deixa eu só verificar uma coisa aqui. Esse transformador aqui é com gap. Eu não sei porque que ele botou esse gapzinho nesse transformador.
Mas, tudo bem. Porque é o flyback, né? Tá, é óbvio. O flyback tem que ter o gap, né? Ele é um armazenador, ele é um transformador, mas também ele armazena energia. Então, obviamente, né? Então vamos lá. Aqui, ó, no gap vai ser a ar, né? Tá? Então veja que aqui nós temos o gap, ele vai ser a ar. Daí, basicamente, a relutância ele vai ser com esse gap aqui, tá? Então a relutância é um caminho magnético dividido pela área, né, da seção transversal, que seria essa aqui, certo? Essa área aqui, que é do núcleo, né? Vezes μ0. E aqui teria também o μr, né? Que é a permeabilidade relativa. Só que assim, a permeabilidade relativa do núcleo é tão elevada que basicamente a relutância do gap comparado com a do núcleo vai ser desprezível, né? Então, desprezada, né? Desprezível não, desprezada. Então veja que esse L aqui é o meu gap, né? Que é essa distância aqui. Então minha relutância é isso aqui, ó. É essa expressão. Aí substituindo aqui, eu vou ter N ao quadrado dividido por G e vai lá para cima então a área e o μ0. E daí daqui eu tiro o gap, né? O gap vai ser igual a N ao quadrado vezes a área vezes μ0 e dividido por L. Que é a conta que eu coloquei aqui, ó. N ao quadrado que eu encontrei ali, que é 23, vezes a área dividido pela indutância. Eu tenho aqui 41 micro. Tá? E daí é o que ele encontrou lá também, né? Para esse primeiro material. Para esse primeiro núcleo aqui, ó. Que ele... Não esse primeiro, né? Esse aqui que eu estou avaliando, tá? 41 micro. Tá? Então, bate bem direitinho. A única coisa que não deu certo foi aquela primeira conta lá, tá? Que eu não entendi por quê. Só se for o caso de ser uma forma de onda triangular e ali considera uma senoide, tá? Como eu falei para vocês. Pode ser isso também, tá? Não tenho certeza. Ok. Agora vamos para as próximas contas. Tá? Então tá tudo resumido aqui no material que eu estou apresentando para vocês, tá? Mas eu estou detalhando ali utilizando o software MATCAD para ficar mais fácil, tá? Agora, ó, então para os núcleos E18 pode ser utilizado os núcleos, quando eu falo assim os núcleos E18, é porque é o seguinte, aqui eu mostrei para vocês o EPLT18, mas esse E18 ele é o seguinte, esse E18 é o seguinte, é quando eu uso dois E, tá? Dele é chamado de E18. Isto é, naquele primeiro slide a gente mostra isso bem, né? Ó, no primeiro slide, ó, veja que nesse primeiro exemplo aqui eu tenho um núcleo E aqui e um núcleo E embaixo. Esse aqui seria o seguinte, seria o E18, né? 2E, E18. E esse aqui é o E18, ó, onde eu tenho um E e uma placa. Tá, esse é o E18. Então vamos voltar lá. Aí, ó, é o seguinte, então para esses núcleos E18 eu posso utilizar duas camadas ou quatro, né? Porque veja, aqui tem 23 voltas, né? Em um dos layers, né? A gente tem que ver se cabe ali, tá? Duas camadas ou quatro, por quê? Porque se eu utilizar o E e o PLT18, aí eu tenho que usar duas, é o máximo que cabe nele, tá? E se eu usar o E18, aí cabe 4 camadas, tá? Mas a gente já vai calcular isso. Tá? Mas o que ele comenta ali no material é o seguinte, ó. Duas camadas ficaria com uma distância muito pequena. Ele nem calculou, tá? Então ele vai utilizar 4 camadas, tá? E com 6 voltas cada uma. Tá? Então veja, em vez de ele utilizar o 23 aqui, ele vai aumentar uma voltinha, ele vai botar 24 voltas, tá? E daí ele vai pegar e vai ter 6 camadas, né? 6 vezes 4 é 24. Então ele vai pegar 4 layers e em cada layer ele vai botar 6 voltas, tá? Isso vai ser o aumento no primário, tá? Bom, então vamos dar continuidade ao projeto. Agora é o seguinte, ó, então dependendo da corrente pode ser escolhido 35 ou 75 micrometros lá para a espessura do cobre, da trilha. Tá? Ó, para o E-PLT18 temos uma altura de 1,8 milímetros. Eu tenho aqui
o datasheet desse material. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele está aqui. Ó, se vocês verificarem, está aqui o desenho dele, ó. Ele aqui tem 2 milímetros a altura dele, só que ele tem ali, pode ser 1.9, né? Só que no material de baixo também ele tem uma variaçãozinha, tá? Ó, ele pode ser 2 e mais ou menos 1. Então, o que ele usa? Ele usa 1.8, essa altura aqui, tá? Ele usa 1.8. Aí se eu tenho 2E, ele usa daí 2 vezes 0.8, dá 3.6 daí. Então veja que, ó, para o EPLT temos uma altura de 1.8 milímetros e para o EE18 3.6. Tá? Então a gente vai ver se cabe ali ou não. Ó, então foi escolhido 300 micrometros de distância entre as trilhas. Ó, veja que para o 35 ou para o 70 tem que ser o 35 acima de 150 e para o 70 acima de 200. Ele usou 300, tá? Para dar uma folguinha. Então calculando-se a largura da trilha, que é aquele WT, né, através da equação WT, obtém-se 416 micrometros. Tá? Isto para o primário. Para o secundário, ele escolheu ali 1 milímetro. Vamos fazer esse cálculo, então. Tá? Ó, vou botar aqui a equação do WT. Eu já mostrei, né? É essa expressão aqui, ó, que está aqui. Tá? E vamos calcular ela aqui no MatCAD para mostrar para vocês. Então eu coloquei ela aqui. Ó, só que veja, aqui esse aqui é o NL, tá? É o número de voltas em cada camada. No caso, aqui serão 6 camadas, tá? Então são 6 voltas em cada camada, porque eu tenho 24 voltas, aí eu dividi por 6. Então veja o que acontece aqui, ó. Eu peguei aqui, isso aqui dá 6, tá? E aí ele citou ali que ele usou uma distância de 300 micro, certo? O S ali, né? 300 micro. E o nosso B, ele é 4.6, tá? Peguei lá do datasheet também, tá? E aí veja quanto que deu. Deu 416, tá? 416 micrometros. E aí bateu direitinho com o que ele calculou. Tá? Então ele também encontrou 416 micrometros. Isso para o primário, tá? Então a trilha do primário vai ser 416. Para o secundário eu fiz o mesmo cálculo. Deu 5.4. Só que essa aqui é a distância, é a largura máxima que eu tenho que ter, tá? Então eu posso ter, eu digo, a largura que está disponível para eu colocar lá na placa, né? Mas veja, como eu não preciso usar toda aquela largura, tá? Essa ali, o autor quis usar 1 milímetro. Tá? Que eu não posso, por exemplo, usar mais do que esse valor aqui, né? Onde é que está mais do que esse valor, de 5.4, porque senão eu vou extrapolar o tamanho, né, da placa, tá? Se é a largura da trilha, né? Se eu usar a trilha mais larga que 5, eu vou extrapolar, mas ele prefere usar 1 milímetro, poderia usar 3, poderia usar 4, não tem problema. Nesse caso aqui, ó, por exemplo, o primário, eu não posso usar uma trilha maior que 416, só se eu diminuir, por exemplo, essa distância aqui, né, o S, tá? Só botando lá no desenho novamente, ó, lembrando, né, ó, é isso aqui, né. Então se eu ajusto lá, eu quero S 300 micrometros, daí eu vou calcular o valor máximo de WT, não posso daí aumentar mais do que aquilo ali, tá? A não ser que eu, obviamente, diminua essa distância aqui. Ou aumenta a largura aqui, mas aí, ali já escolheu o núcleo, né, então você vai acabar usando aquela lá, tá? Aí ó, com aquela largura a gente vai fazer o que? A gente vai determinar a temperatura, tá? Vamos fazer o seguinte, ó. Olhando esse gráfico, olhando o gráfico de temperatura anterior, que é aquele que a gente tinha voltado antes, né? Que na verdade esse gráfico está aqui apresentado novamente, para 1.6 amperes, quanto que eu vou ter de aumento de temperatura? Ó, veja que o autor ele quis utilizar 1 milímetro, né? Como eu botei aqui para vocês, para o secundário, que é onde é o pior caso, né? Que eu tenho 1.6 amperes, tá? Então veja, 1.6 amperes está aqui. Tá? Ele usou 1 milímetro. Olha só, 1 milímetro. Aí com 1 milímetro e esse 35 micrometros, veja que a minha temperatura está lá em torno de 20, 25, ele diz que é 25 graus, tá? Ali no material, ele diz que é 25 graus. Tá? E para agora
1 milímetro e 1 micrômetro, ó, veja que nós temos a temperatura bem mais baixa, 7 graus. Tá? Aí o que acontece? Ó? Lembra que lá no início do projeto a gente supôs que metade das perdas iria ficar no núcleo e metade das perdas nos enrolamentos. Então é o seguinte, ó, a temperatura do enrolamento não deve ultrapassar 35 graus dividido por 2. Né? Por quê? Porque metade vai ficar no núcleo e metade vai ficar para os enrolamentos. Então, veja que aqui eu não posso usar essa trilha de 35 micrômetros. Porque se eu usar 35 micrômetros, vai dar ali, pelo menos ali uns 20 graus, o que já vai me ultrapassar o meu parâmetro de projeto. Tá? Então veja que eu tenho que usar essa de 70 micrômetros, porque daí eu vou ter uma temperatura de 7 graus, e daí eu garanto que a minha temperatura não vai ficar acima da metade, né, de ΔT. Porque 17,5 graus tem que ficar para o núcleo e 17,5 graus para o enrolamento. Tá? Então eu vou ter que usar os zeros, esse 70 micrômetros, para que a minha trilha não fique tão quente. Tá? Então, ó, a corrente no primário será 0,25, aqui tá 0,24 amperes, tá? Tá errado isso aqui, não é graus não, tá? Então, a elevação de temperatura vai ser muito baixinha, tá? Ó, tá aqui, se você verificar, né? 0,24 amperes é aqui. Aí, poxa, olha só, não faz nem sentido eu calcular essa variação de temperatura, não vai nem esquentar, não vai esquentar nada, né? Porque se para 1 milímetro, ó, aí fica aqui, ó, 0,24 tá aqui, ó, que, pô, não vai esquentar. Aí, então é o seguinte, eu não preciso nem me preocupar com a corrente que vai circular no primário, que não vai esquentar nada, tá? Bom, aí tem mais alguns detalhes que ele bota, que eu peguei do material aqui, ó. Então o que ele diz, ó, como está trabalhando com uma frequência de 120 kHz, né, ele adiciona 2 graus a mais, tá? Porque aquela temperatura é considerando corrente contínua. Tá? Então, como está em alta frequência, ele vai botar 2 graus a mais, tá? Então, o total da temperatura no PCB, lá devido às trilhas, ele vai ficar ali em torno de uns 10 graus, tá? Ó, aí eles fizeram essa medida na prática, tá? E as medidas na prática, com o núcleo com material 3C90, mostrou a temperatura, um aumento de temperatura em torno de 28 graus. Tá? Então, ó, veja que o cálculo para a contribuição de 17,5 graus para o núcleo, né? E mais em torno de uns 10 graus para as perdas nos enrolamentos. Né? Então, daria um total aqui de 27,5, né? Que é muito próximo de 28, tá? O acoplamento entre primário e secundário ficou bom, né? Com uma dispersão bem baixa, tá? Ela ficou abaixo então de 0,6% da indutância do primário. Essa foi a medida que ele fez, tá? Bom, aqui tem um outro projeto do conversor forward, tá? Deixa eu só mostrar para vocês o resultado do sanduíche lá, né? Tá aqui. Então verifique, ó, como é que ficou o projeto dele. A primeira placa é que ele chama de máscara a máscara, né? Onde vai ser feita as soldas. Então ficou com uma distância de 50 micrômetros, né? Tamanho. Depois o primário, ó, com mais 35 micrômetros. A isolação de 200, isso aqui é provavelmente espessura do PCB, né? Depois aqui, primário, 6 volts no primário aqui, depois mais 6 volts aqui, tá? Depois aqui, ó, esse outro que ele chama de primário aqui é porque ele vai alimentar um circuito integrado, tá? Então ele tem mais 3 volts, o outro secundário mais 3 volts e mais 6 volts primário e primário. Então ele fez um sanduíche aqui, tá? Externamente ele botou os primários e internamente os secundários, né? E como eu falei, são 24 volts, então ele botou numa camada 6 volts, mais 6, mais 6, mais 6. Então veja que aqui essas camadas aqui elas vão ser interligadas, né? Por dentro, tá? Através de vias, né? E esses aqui são os secundários, tá? Então veja que pro de 70 micrômetros deu 1,9 milímetros, né? 1,92 milímetros. Então eu teria que usar aqui o E18, tá? Eu vou ter que usar dois E's, tá? Para poder empacotar esses transformadores. Eu não consigo, por exemplo, botar no E e o PLT18, tá? Eu não vou conseguir, porque não cabe, tá? Então eu vou ter que usar o EE18 com o 3.6. Então esse é o nosso resultado para o projeto transformador de flyback, tá? E veja, né, que a trilha ficou de 416 micrômetros, isto é, 0,4 milímetros, 0,4 milímetros, menor que 1 milímetro.
Então bem fininha ficou a trilha, né? E a temperatura aí aumentou, então 28 graus, né? Então ficou lá próximo de 28 mais 60, né? Então ficou 88 graus mais ou menos a temperatura. Tá? Aí aqui apresentar também nesse material também o projeto Conversor Ford. Não vou entrar em muitos detalhes, isso aqui vocês podem agora, baseado naquilo que eu falei, vocês podem fazer a mesma análise, tá? Só que aqui ele apresenta o desenho, tá? Das camadas e tudo mais, aí ficou legal aqui, né? Que daqui ele apresenta, ó, uma foto física mesmo do projeto, tá? Então veja que, ó, aqui nós temos, ó, a gente pode fazer aqui provavelmente isso aqui é a camada interna aqui, né? Ou por baixo, né? As trilhas por baixo, é a camada no bottom e no top, né? Como vocês estão percebendo aqui, tá? Ou aquela máscara, né? Aí depende de como você quer fazer o projeto, tá? Mas veja, fica bem legal o projeto, tá? E ele fica bem compacto. Aí, como falei para vocês lá no início da aula, né? Vocês podem botar isso ali na própria placa, né? Ó, como está apresentado aqui. Só que aqui você não bota layers, né? Ou aqui em cima, né? Como está apresentado aqui, ó, com várias layers, tá? Então seria isso, pessoal. Essa aí é uma forma relativamente simples, né? De você projetar o seu transformador planar, né? Veja que eu apresentei de forma bem prática para vocês poderem montar facilmente, né? Esse transformador, tá? Não é muito difícil de montar. Mas veja, isso aqui ficou fácil porque o fabricante nos forneceu todo esse material. Agora, se você vai fazer com outro material, talvez fique um pouco mais complicado, porque nós precisaríamos pelo menos dessa tabela aqui para fazer essa análise, tá? Bom, pessoal, então com isso a gente finaliza a nossa disciplina. Espero que vocês tenham aproveitado ela, tá? Qualquer coisa, qualquer dúvida, também estou à disposição, tá? Então, muito obrigado a todos pela presença virtual, né? E estou à disposição para futuras dúvidas. Tchau, pessoal.